Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Deus abençoe sua vida, viu? Sinta na casa de Deus aqui, que Deus te abençoe, que Jesus possa falar tremendamente no seu coração nessa noite, em nome de Jesus, amém? Convido os irmãos aí para abrirem a Bíblia. Nós estamos, neste mês, nós demos início aí compartilhando a palavra do Senhor, sobre revelações que Deus fez ao homem. Quem é o nosso Deus? Para que a gente possa conhecê-lo melhor, para que a gente possa conhecer o caráter de Deus, para que a gente possa conhecer quem é Ele, para que a gente possa compartilhar o nosso Deus com outras pessoas. No primeiro domingo nós falamos que o Senhor é a nossa bandeira, aleluia, Jeová Nissi, aleluia. No segundo domingo nós falamos que o Senhor é a nossa justiça, aleluia. O nome em hebraico é Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. E hoje eu quero falar, ministrar, compartilhar a palavra do Senhor. O Senhor é a nossa cura, Jeová Rafá. A irmã Érica acertou em cheio. A irmã Érica chegou falando, pastor, hoje você vai pregar sobre Jeová. Eu falei, vamos ver, vamos dar uma olhada. Isso mesmo, irmã Érica, Jeová Rafá. O Senhor é a nossa cura. Parabéns, viu? Então abra essa palavra aí do Senhor. Obrigado por ter me ajudado. Em Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Aleluia, Deus, pela tua palavra. Glória a Deus. Ele disse, se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo e se guardarem os meus mandamentos, eu não castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês. Amém? O Senhor é a nossa cura. Paizinho amado e querido, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Pai, que o teu Espírito Santo tenha a liberdade de falar conosco. Fale na nossa mente, Pai, e que da nossa mente desça para o nosso coração. Que nós possamos, Pai, ser terras boas, terras, Pai, que gerem muitos frutos para o Senhor, através dessa palavra. Que a tua palavra é a semente que o Senhor lança no nosso coração. Que essa palavra possa, Pai, entrar no nosso coração e nós possamos aprender mais do Senhor nessa noite. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém? Quem gosta de ficar doente? Quando a doença vem, você fica alegre ou triste? Triste. Ninguém gosta de ficar alegre. Estou doente, estou alegre. Não é assim. E de que forma que nós adquirimos doenças? Bactérias. Está no ar. São agentes microscópicos, agentes minúsculos, que nós não vemos, só através do microscópio. Vírus. Por isso a necessidade de onde nós colocarmos as mãos. A gente, antes de ingerir qualquer alimento, lavar as mãos com bastante água e sabão, para eliminar as bactérias e os vírus. Formas de se adquirir doenças. Bactérias e vírus. De que outra forma eu posso adquirir doenças? Não cuidando do meu corpo adequadamente. Eu preciso dormir 8 horas de sono. Sono bom, sono que restaura. Não é um sono que você dorme e acorda cansado, porque não foi um sono aproveitável. Nós precisamos cuidar do corpo, dormir bem, no mínimo 8 horas. O que mais para que nosso corpo tenha saúde, não adquira doenças? Praticar exercícios. Não é só caminhada, não é só corrida, não é só ginástica. Pode fazer esporte, né? A faxineira, com a vassoura, né? O dia todo está fazendo esporte, né? Está lá faxinando, está lá movimentando os músculos, né? Esporte, está faxinando, né? Está limpando as vidraças, está subindo e descendo a escada, está fazendo exercício. Precisamos nos exercitar. Falta de exercício gera falta de saúde, que gera doenças. De que mais formas podemos também evitar doenças? Boa alimentação. Essa semana eu ouvi uma reportagem de uma nutricionista que diz que há uma pesquisa no Brasil que nós, os brasileiros, não ingerimos nem 50% de cálcio.
Cálcio é que dá sustentação aos nossos ossos, que fortalece os nossos ossos. E os brasileiros, tem uma pesquisa que os brasileiros não ingerem nem 50% de cálcio através da alimentação. Aonde está o cálcio? Nos derivados do leite. O queijo, a ricota, a mussarela, o Danone são derivados do leite, que a gente ingere cálcio, tá? De manhã, na hora do almoço, folhas verdes, em geral. Folhas verdes, em especial o brócolis. O brócolis nos ajuda a ingerir cálcio. E se a gente não ingere diariamente a quantidade de cálcio necessário para o corpo, da onde que o organismo vai tirar o cálcio? Dos ossos. Dos ossos. Olha que interessante. Eu essa semana ouvi isso, essa notícia de uma nutricionista, e eu comecei a meditar na minha forma de viver, porque eu já estou com 53 anos e eu quero ter uma velhice saudável. Eu quero chegar a uma velhice que eu tenha saúde, que eu não seja cheio de doença, que eu não seja cheio de ficar dependente de medicação. Então, para não viver dependente de medicação, eu tenho que ter uma alimentação saudável. E aí, o que o organismo, às vezes, impede o organismo de absorver cálcio é duas coisas, especialmente duas coisas. Refrigerante impede o organismo de absorver cálcio. E outra coisa, cafeína, o café, que eu gosto tanto, que eu não consigo de manhã acordar sem tomar uma xícara de café. Né? Uma xícara não, tomo quase umas 3, 4 xícaras logo de manhã. Então a cafeína impede que o nosso organismo absorva cálcio dos alimentos. Aí gera falta de saúde, aí gera doenças. Então às vezes a nossa falta de conhecimento e a gente fica doente e não entende o porquê que nós estamos doentes. Por que nós chegamos nesse ponto de adquirir doenças? Então ninguém gosta de enfermidade. Mas olha lá no livro de Gênesis, por que a enfermidade entrou no mundo? Gênesis 3,17. E para Adão Deus disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. E isso até que você volte para a terra, ou até que morra. Pois dela você foi formado. Você foi feito da terra e vai virar terra outra vez. Amém? Então, desobediência para Deus é pecado. É pecado. E por ele ter pecado, entrou a morte e as doenças, e as enfermidades no mundo. Por isso que o mundo tem doença, morte. Por isso que ficamos doentes, por isso que morremos fisicamente. A terra se tornou maldita por causa da desobediência do primeiro homem. Assim também nós, quando não obedecemos os mandamentos, os princípios contidos na palavra de Deus, nos tornamos malditos. Nós estamos em maldição. A nossa vida só tem duas formas de nós vivermos a nossa vida. Debaixo da bênção de Deus, que é a obediência, ou debaixo da maldição de Deus, que é a desobediência. Não tem outro caminho. Não tem, como eu falei semana passada, uma fé meia boca. Uma fé mais ou menos. Para nós, nossa cultura, nós podemos viver mais ou menos, meia boca. Mas para Deus é sim ou não. Ou nós somos abençoados, ou nós estamos debaixo de maldição. Por não obedecermos, colhemos os frutos da maldição. Doenças, sofrimentos e morte. Mas Jesus na cruz se tornou maldito por nós. Pagou a nossa dívida. Amém? A enfermidade do mundo maldito não pode ser nossa. Temos que tomar posse desta verdade bíblica. Amém? A maldição que tem no mundo nós não podemos aceitar na nossa vida. Nós temos que rejeitar. Nós temos que pedir ajuda para o Espírito Santo de Deus, para que a gente viva uma vida abençoada. Nada de maldição na nossa casa, nada de maldição na nossa vida, nada de maldição na nossa família. Em nome de Jesus, amém?
Amém, igreja? Glória a Deus. Eu verifiquei no Novo Testamento quando Jesus realizava milagres. E quando a gente fala em milagres, todo mundo quer milagres. Mas quando nós pensamos em milagres, o que a gente automaticamente pensa? Em cura. Cura. Preciso de um milagre. Eu preciso de receber a cura da minha enfermidade física. Mas, no Novo Testamento, há um registro de 35 que eu encontrei. Pode ser que encontremos mais, mas que eu consegui encontrar. 35 milagres realizados por Jesus Cristo quando esteve aqui nesse mundo. Dos quais, nem todos os 35 falam de curas físicas, mas falam de multiplicação de alimentos, falam de libertação da pessoa de demônios, falam de outros tipos de milagres, não somente do milagre da cura. Então quero nessa noite citar alguns deles. Quais seriam os milagres que falam sobre cura física? Em João 4,46 está registrado a cura de um filho de um oficial do rei. O que esse oficial do rei fez? Ele foi procurar Jesus. Ele teve uma atitude. E ao chegar perto de Jesus, ele suplicou. Ele confiou a vida do filho dele que estava doente, enfermo, pedindo para Jesus: Jesus, cure meu filho. Um oficial de alto patente que servia ao rei foi buscar auxílio. Ele procurou, suplicou e confiou em Jesus. E ele, pela sua atitude, recebeu de Jesus a cura do seu filho. Amém? Assim, algumas características, as coisas que aconteceram com essas pessoas que foram curadas, que nós precisamos hoje observar. Por que elas receberam essa cura? O que foi com que elas atingissem? A cura que Deus promessa na Bíblia para nós. Em João 5,1 está registrado a um homem que era paralítico há 38 anos. Ele vivia na dependência de entrar num tanque d'água para ser curado. Mas toda vez que o anjo vinha e agitava as águas daquele tanque, aquele homem, por ser paralítico, não conseguia entrar e outros doentes entravam na frente dele. Mas, enquanto ele ficou 38 anos confiando no milagre daquele tanque, ele nunca foi curado. Mas no único dia, quando ele confiou em Jesus Cristo, ele recebeu o milagre da cura dele. Amém? Em Mateus 9,2 está registrado que um homem paralítico foi ajudado por 4 amigos a descer do telhado, por uma abertura feita pelos amigos, num telhado, para colocar ele onde Jesus estava, compartilhando um pouquinho da sua palavra, numa casa cheia de pessoas. E aí um homem paralítico que não podia andar, foi ajudado por 4 amigos, que teve compaixão daquele homem, que não mediu esforços para que fosse ajudado. E aquele homem, aqueles amigos tiveram fé de que Jesus poderia curar a paralisia dele. E pela fé e pela atitude dele, de receber a ajuda dos amigos e de entrar naquela casa pelo telhado, ele recebeu a cura e deixou de ser um homem paralítico. Glória a Deus, ele recebeu o milagre da cura. Em Mateus 12,9 está registrado que um homem de mão atrofiada, de um homem que não tinha uma das mãos, que não podia fazer os movimentos normais, que ele foi visto por Jesus Cristo, mas que devido à religiosidade das pessoas, dos homens que se diziam religiosos, diziam naquela época, pela tradição religiosa, que no sábado não poderia ser curado aquele homem. E Jesus, para quebrar toda a religiosidade daqueles homens, ele realizou a cura desse homem de mão atrofiada. E com isso, Jesus realizou mais um milagre da cura física dele. Em Mateus 8,5, está escrito, está registrado, que um criado, um servo de um centurião era um oficial também romano, que cuidava de legião de soldados. Ele era muito querido pelo seu patrão, ele era muito especial pelo seu patrão. E o seu patrão, ele era muito admirado. E aí o seu patrão reconheceu que ele precisava de ajuda. Um patrão que reconheceu que o empregado precisava de ajuda. Então ele intercedeu junto a Jesus, o patrão: meu servo está
doente, está enfermo fisicamente, e ele precisa ser curado. O patrão dele foi até Jesus para interceder pelo seu criado. E o que Jesus fez? Jesus curou aquele homem pela atitude do patrão. Tão bem visto que aquele criado era por seu patrão. Olha as formas que nós encontramos a cura em Jesus. Em Mateus 12, 22, está descrito um cego mudo que estava possuído pelo diabo. E Jesus, ao ver aquele jovem cego e mudo possuído pelo diabo, efetuou uma cura física, retirou aquela cegueira, abençoou ele com uma cura, com um milagre. E o que os religiosos apontaram a Jesus? Que Jesus era chefe dos diabos, que ele era o maioral dos diabos, por isso que ele estava curando aquele homem. Em Mateus 8, 28, nós encontramos 2 homens possuídos pelo diabo, dormindo, morando em um cemitério. As pessoas pedem para... Aí Jesus, ao ver aqueles 2 homens possuídos pelo diabo morando no cemitério, Jesus realizou um milagre na vida deles. Tirou aquele espírito imundo que estava dominando a vida, a saúde daqueles homens, e lançou sobre os porcos. E os porcos se atiraram numa ribanceira. E as pessoas da cidade não estavam preparadas para ver os milagres de Jesus e pediram para Jesus ir embora daquela cidade, porque não aceitaram ver a cura daqueles 2 homens. Em Mateus 9:20, há o registro de uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia de sangue, sem parar, dia a dia. Em Mateus 9:20, ela foi em vários médicos, ela gastou todo o dinheiro dele, mas ela teve uma atitude, ela tocou nas vestes de Jesus, ela teve fé e recebeu a cura da hemorragia dela e recebeu o milagre dela, amém? Em Mateus 9:27, 2 homens cegos, que gritavam para Jesus, clamavam a Jesus, Jesus, nos ajuda, filho de Davi, E aí os discípulos falavam, fiquem quietos, que você está incomodando o mestre. Mas Jesus viu o tamanho da fé daqueles 2 cegos e curou os 2. E Jesus pediu para eles, fiquem calados, mas eles não obedeceram. Saíram pela cidade noticiando e espalhando a cura que eles receberam de Jesus. Em Mateus 9:32, outro homem mudo, possuído pelo diabo, que Jesus também realizou a cura dele, mas que também, pelos religiosos daquela época, foi acusado como sendo chefe do diabo. Em Mateus 15:21, estou citando alguns milagres de cura física. Mateus 15:21, nós vemos o registro de uma mulher cananeia, que morava numa cidade de Cananeia, que estava com a filha também doente. E ela gritou para Jesus, Jesus, salva minha filha, cura minha filha. E ela não parou, enquanto ela não deixou de incomodar Jesus. Ela chegou a adorar Jesus de joelho. Ela se humilhou diante de Jesus. Jesus respondeu para ela, mulher, que tenho eu contigo? Eu vim para os filhos de Israel. Mas a mulher disse, o Senhor veio para os filhos de Israel, mas mesmo os cachorrinhos que vivem debaixo da mesa dos filhos, comem das migalhas do seu Senhor. Aleluia! E ela recebeu, através da fé daquela mulher cananeia, a cura da sua filha, amém? Algumas atitudes que nós devemos imitar, que a gente vê que pessoas que estão doentes fisicamente, elas clamam a Jesus, elas buscam a Jesus, elas adoram a Jesus até receber a sua cura física. Mais outro registro aí de uma cura física, Marcos 7:31, o registro de um homem surdo e gago. E muitas vezes Jesus quer realizar um milagre na nossa vida e nós não aceitamos a forma de que Jesus pode nos curar daquela doença física. Jesus, nesse caso aí do homem surdo e gago, ele colocou os seus dedos no ouvido daquele homem, cuspiu e tocou a língua daquele homem. E Jesus falou, você fique calado. Mas aquele homem não obedeceu a Jesus, foi e espalhou para toda a cidade que ele havia sido curado da sua surdez e da sua gagueira. Mas foi uma forma estranha,
de Jesus realizar um milagre. Colocou os dedos no ouvido, cuspiu e tocou a língua daquele homem. Será que nós aceitaríamos hoje ser curados dessa forma? Mas aquele homem recebeu a sua cura, a cura da sua enfermidade física. Outro registro de enfermidade física de um homem cego, Marcos 8:22. Jesus chegou naquele homem cego, teve compaixão, tomou as mãos daquele homem, levou ele para fora, cuspiu nos olhos deles e pôs as mãos, e aquele homem recebeu a cura física dele, amém? Aleluia! Outro registro dos milagres de Jesus da cura física, João 9:1, registro de um homem cego. Jesus chegou, teve também compaixão desse homem, cuspiu no chão, misturou na terra, juntou com a saliva e colocou aquele lodo nos olhos daquele homem, que era cego, e num instante aquele homem deixou de ser cego e foi curado, amém? E recebeu o milagre dele. Outro registro de milagre de Jesus, uma mulher encurvada 18 anos, Lucas 13:10. O diabo mantinha aquela pessoa presa, encurvada, com as costas, 18 anos. E as pessoas religiosas daquela época falavam que não poderiam, Jesus não poderia realizar cura no sábado, porque diante da religião deles era proibido curar no sábado. Mas Jesus teve compaixão dela e tocou nela, e ela foi curada. E endireitou a coluna dela, e ela recebeu o milagre dela e a cura física dela, amém? Lucas 14:1, registro de um homem com o corpo inchado, mas Jesus, misericordioso, teve compaixão e curou aquele homem que estava com o corpo inchado, aleluia. Lucas 17:11, ao registro de 10 homens leprosos. As pessoas que tinham lepra naquela época deviam ficar isoladas, afastadas da cidade, não podiam se misturar com as outras pessoas. E aí, quando viram Jesus passando próximo delas, esses 10 homens gritavam para Jesus: Jesus, tem compaixão de nós, nos cura. E Jesus, com seu grande amor e misericórdia, se aproximou daqueles 10 homens e os curou. E eles saíram correndo daquele isolamento e foram para a cidade ver os seus parentes. Mas apenas um só voltou e agradeceu a Deus, a Jesus. Jesus perguntou: onde estão os outros 9? E o último registro aqui do Novo Testamento, eu constatei que 18 registros, tá? Dos 35 registros de milagres de Jesus no Novo Testamento, 18 deles falam de cura do corpo. E o último aí, registro que está em Lucas 18:35. 2 homens cegos, um deles, o cego Bartimeu. Jesus teve compaixão desses 2 cegos, tocou os olhos deles, e eles receberam e voltaram a enxergar novamente, aleluia. Lembra-se então o que eu falei no início, o texto? Por que o mundo tem enfermidade no mundo? Gênesis 3, 17, 19, que eu li. Por causa da desobediência, do pecado. O pecado gera a morte. A doença, a enfermidade gera a morte. As duas geram a morte. 1 Coríntios 15, 21, 22. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estarem unidos com Adão todos morrem, assim também por estarem unidos com Cristo todos ressuscitarão. Aleluia! Então, a consequência do pecado é a morte física e a morte espiritual. Há esses 2 tipos de morte. Mas Jesus dará vitória total sobre a dor que há nessa vida. Amém? Mateus 8:16. Depois do pôr do sol, o povo levou até Jesus muitas pessoas que estavam dominadas por demônios. E ele apenas com uma palavra expulsava os espíritos maus e curava todas as pessoas que estavam doentes. Jesus fez isso para cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Ele levou as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. Muitas vezes adquirimos doenças por falta de exercício, por falta de uma boa alimentação, por vírus, por bactérias, mas muitas vezes doenças entram nas pessoas por falta de perdão, por doenças na alma. Muitas vezes as doenças entram numa pessoa por espíritos malignos, por espíritos maus. E muitas vezes a enfermidade pode ter origem
num espírito mau. Como diz o texto, as pessoas eram trazidas até Jesus e eram libertas, e Jesus tirava todos os demônios dela. Muitas pessoas estavam dominadas por demônios, e ele apenas com uma palavra expulsava os espíritos maus e curava todas as pessoas que estavam doentes. Por que Jesus curava a enfermidade das pessoas naquela época, que as pessoas eram trazidas até ele? Para mostrar que ele era o verdadeiro Messias, o verdadeiro Salvador, amém? Era o sinal de que Jesus era o Messias, o prometido de Deus para salvar a humanidade, que ele era o Salvador. Jesus cura as enfermidades físicas como sinal da sua capacidade. Jesus tem poder, capacidade para curar as nossas doenças físicas. Amém? Jesus é a nossa cura. Mas a nossa enfermidade física, a cura da nossa enfermidade física, não pode ser o principal motivo da obra de Jesus. O principal motivo da obra de Jesus, em primeiro lugar, não é a cura do nosso corpo físico, é a cura espiritual do ser humano. Amém? Então, a principal missão de Jesus é a cura das nossas doenças espirituais. Colocar a nossa cura física em primeiro lugar. Não é essa a missão de Cristo aqui na terra. Ele veio para curar as nossas enfermidades espirituais. Aonde está escrito? Isaías 53, 4 e 5. A verdadeira missão de Jesus nesta terra. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Glória a Deus! A obra principal de Jesus é a redenção do homem. Que o homem seja curado espiritualmente. Porque na realidade, depois do pecado de Adão, da desobediência de Adão, o homem se afastou de Deus. O homem em pecado vive debaixo de maldição. O homem em pecado vive fora da vontade de Deus. E o homem em pecado está afastado de Deus. Quando Deus fala aí nesse texto, Isaías 53, 4, 5, pelas pisaduras de Jesus, somos sarados, significa que Jesus sofreu para vir ao mundo para nos salvar. Significa que ele foi oprimido, castigado e morto no nosso lugar. Significa que ele se sacrificou pelos pecados de cada um de nós. Esse é o sentido. Pelas suas pisaduras somos sarados. Ele nos libertou de todas as enfermidades. É da enfermidade pior que existe, que é a enfermidade espiritual. É que nós estamos afastados de Deus e seremos lançados. Quem está afastado de Deus, as pessoas precisam saber disso, desesperadamente, que se elas não pedirem perdão para Deus, elas estão afastadas de Deus, e elas já estão declarando a sua sentença final, que é ser lançadas no lago de fogo e enxofre, para toda a eternidade, juntamente com o diabo e seus anjos. As pessoas precisam saber disso desesperadamente, porque o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, infelizmente. Porque hoje o que eu mais vi é uma grande agitação na nossa cidade, quanto mais vi no Brasil também, através da televisão, mas eu vi aqui com os meus olhos, na nossa cidade, pessoas desesperadas para comprar a camisa da seleção brasileira. Desesperadas. Comprou para a família inteira. Às vezes sem condições financeiras de fazer isso. Mas estavam desesperadas para ficar vestidas de verde e amarelo. E se fosse uma camisa de Jesus? Quantos que ficariam desesperados? Porque o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. As pessoas estão cegas espiritualmente. As pessoas estão mortas espiritualmente. Essa é a pior doença, amados. Jesus tenha misericórdia, aleluia. É a pior doença que tem. A gente acha que enfermidade, uma doença física, pode
nos maltratar, deixar a gente abatido, derrotado, sim, mas vai passar. Mas vai passar. Nós temos que acreditar que Jesus pode curar a nossa enfermidade física. Amém? Jesus pode curar a sua enfermidade física, em nome de Jesus. Mas a principal doença que existe no ser humano é a doença espiritual. A principal cura que Jesus veio fazer nessa terra é a cura espiritual. Amém? Então Jesus veio, morreu pelas suas pisaduras. Recebemos a solução para o nosso principal problema na nossa vida, o pecado. O pecado traz a morte espiritual, a separação de Deus. Amém? Então, pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, não somente enfermidade física, mas enfermidade espiritual. É isso que temos que compreender. Não é só quando a gente declara esse versículo, quando a gente está doente, nós professamos essa palavra, eu não aceito essa enfermidade na minha vida, porque Jesus já morreu por mim, já me libertou de toda enfermidade, pelas suas pisaduras eu fui curado. Sim, amém, Jesus nos curou, podemos tomar posse dessa palavra, mas também temos que manter aquilo que Deus já nos deu, que é a nossa cura espiritual, amém? E quando nós não tomamos a nossa vitamina espiritual, quando nós não nos alimentamos na vida espiritual, nós ficamos fracos espiritualmente. Quais as consequências da nossa fraqueza espiritual? Falta de vontade de buscar a Deus, falta de vontade de ler a Bíblia, falta de vontade de ouvir a palavra, falta de vontade de virmos à igreja. E quantos de nós, entre nós, não estamos, muitas vezes, doentes espiritualmente, achando que estamos bem de saúde, porque estamos bem fisicamente, mas muitas vezes estamos espiritualmente doentes e precisamos desesperadamente dessa cura. E quando Jesus vir até nós e nos curarmos da nossa doença espiritual, nós só vamos manter essa cura para todo o tempo que nós viver nessa terra, se nós buscarmos o reino de Deus, em primeiro lugar, Mateus 6,33, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas, Ele nos acrescentará. As demais coisas, porque Deus é Deus de provisão, Deus é Deus, Jeová Jirê, que vai ser falado domingo que vem, Jeová Jirê, o Deus da provisão, mas hoje quem está falando é Jeová Rafa, o Deus que cura, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Isaías 53,4, como eu li, não é só promessa de Deus da cura das nossas enfermidades físicas. É muito mais do que isso. É a promessa da cura do nosso principal problema. A doença espiritual, a morte espiritual, a separação de Deus, o pecado. Multidões correm atrás de Jesus só para milagres, só para curas físicas. João 6,60. Aleluia, Deus. Obrigado pela tua palavra, meu Deus, aleluia. João 6,60. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso, que eu acabei de falar para vocês nessa noite, e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou, vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas mesmo assim alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabia também quem ia traí-lo. Jesus continuou, foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos, será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu, quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna.
E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Aleluia. Multidões correm atrás de milagres. Multidões correm atrás de maravilhas de Deus. Mas somente os verdadeiros discípulos não colocam as curas físicas em primeiro lugar. E sim a cura espiritual. E sim o crescimento espiritual. E esses verdadeiros discípulos nunca abandonam Jesus, porque entende que só Ele tem as promessas da vida eterna, amém? Só Jesus. Pode Jesus não me curar, mas Ele tem promessa para mim e para você, que você vai viver no céu, aleluia? Essa promessa de Deus que nós não podemos abandonar nunca, nunca. Jesus pode não fazer nada para nós, não precisa fazer nada, porque Ele já fez tudo lá na cruz, mas e somente Ele tem as promessas da vida eterna. E isso por si só já vale muito mais do que qualquer saúde física, do que qualquer patrimônio, qualquer bem, do que qualquer pessoa nessa terra. Somente isso, a vida eterna, vale muito mais. Se a nossa vida se resumisse só nessa vidinha aqui na terra, nós estaríamos perdidos. Porque é muito mais sofrimento, dor, tristeza. São poucos os momentos de alegria e de contentamento que a gente tem. Mas a vida eterna, Deus vai tirar toda a dor, todo o sofrimento, toda a morte, não vai haver mais nada disso. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Amém? Que você toma posse dessa palavra. Que você não queira somente a cura física. Buscar a cura física? Sim, importante. Devemos ter saúde. Mas a principal é a comunhão com Deus, é buscar a Deus por gratidão, por Ele nos prometer que nós iremos morar no céu. E eu quero morar no céu e eu creio que você também quer, amém? Em nome de Jesus, se levante, se coloque de pé. Aleluia. Obrigado, Senhor. Glória ao Teu nome. Eu creio que o Senhor és a cura. Eu creio que o Senhor és a cura. O Senhor é a nossa cura física e espiritual. Aleluia. Feche teus olhos, vamos orar.